12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Oi pessoal, já que a gente vem durante muito tempo aqui no canal falando a respeito dos aspectos plutônicos, dos aspectos ligados aos planetas transpessoais dentro da astrologia e a maneira como eles acabam atuando no coletivo, eu achei bastante interessante a gente fazer uma analogia a respeito desses tempos mais recentes, onde eles tiveram uma atuação bastante evidente, esses planetas no caso, e a gente, através disso, possa entender bem o que significa o metabolismo que eles acabam provocando. Quando a gente fala assim, nós estamos no ciclo de Saturno, e esse ciclo vai demorar 36 anos, e etc., que ele começou lá por volta de 2016, e que esse ciclo ele acaba nos trazendo assim um grande período de mudanças, é interessante então a gente voltar um pouquinho para 2 ciclos anteriores, no caso o ciclo da Lua, para que a gente possa ter um exemplo bastante seguro do que essas mudanças referentes aos ciclos planetários significam para nós. Por que eu peguei o ciclo da Lua? Eu peguei o ciclo da Lua porque a Lua está relacionada exatamente àquilo que nós devemos sublimar como humanidade em relação àquelas questões ligadas à queda dos anjos, Atlântida, Lemúria e etc. Eu acredito que, por conta disso, esse ciclo tomado como referência, ele seja bastante oportuno e ilustrativo do que eu estou querendo trazer aqui para a gente compreender. Tudo vai ter seu início lá em 1944. Ou seja, a gente ainda estava em plena Segunda Guerra Mundial, mas essa Segunda Guerra Mundial ela já estava praticamente chegando ao fim. Depois disso, em 1944, tem início um grande ciclo lunar que vai terminar aproximadamente em 1980. Ou seja, acaba sendo um ciclo bastante abrangente no que se refere aos tempos atuais, para que a gente possa entender realmente tudo isso que está nos rodeando nesse exato momento em que nós estamos passando aqui no nosso planeta. Antes que a gente fale de um ciclo planetário propriamente dito, é importante a gente compreender que ele se subdivide em 3 grandes etapas de 12 anos, e essas etapas elas têm subregências ligadas a outros planetas, que por sua vez estão relacionados aos signos do mesmo elemento
que o planeta que está regendo o ciclo como um total. Assim, quando a gente fala do ciclo lunar, então, nós estamos falando do elemento água, já que a Lua é regente do signo de Câncer. Então, nós vamos ter os primeiros 12 anos com uma regência lunar propriamente dita, associada à questão canceriana. O segundo período de 12 anos, nós já teremos uma regência plutoniana associada ao signo de Escorpião. E na terceira etapa, então, nós teremos uma sequência de eventos regidos pelo planeta Netuno, associado ao signo de Peixes. Ou seja, o ciclo lunar como um todo, ele vai passar por uma parte lunar, por uma parte plutônica e por outra parte netuniana, sendo que cada uma dessas partes correspondem aproximadamente a um período de 12 anos, conforme a gente já disse anteriormente. Antes da gente começar a falar do ciclo lunar, é interessante que a gente faça uma pequena viagenzinha pela história e que a gente volte lá para o final da Segunda Guerra Mundial, quando em 1938, aproximadamente, um químico suíço chamado Albert Hofmann vai acabar acidentalmente descobrindo uma substância resultante da ação metabólica de um fungo chamado Clavíceps purpúrea, enquanto ele estava trabalhando na Sandoz. E essa substância acaba recebendo o nome de LSD, que é uma abreviação do nome em alemão que vocês estão vendo aí do lado, que eu me recuso a pronunciar. Essa descoberta, que aconteceu em plena Segunda Guerra Mundial, acabou entusiasmando inúmeros psiquiatras a ponto de testarem eles mesmos essas substâncias, já que eles acreditavam que pela sua ação psíquica ela era capaz ou de ser responsável de curar uma série de doenças e uma série de distúrbios, fazendo com que fosse possível tratar esses distúrbios mentais de modo mais objetivo. Diante disso, um psiquiatra tcheco chamado Stanislav Grof acabou ganhando um renome mundial e sendo pioneiro nesse tipo de tratamento, até que o LSD fosse transformado em algo ilegal e proibido posteriormente. Um fato interessante é que essa percepção que essa substância, teoricamente, ela causaria na nossa mente, ampliando nossos canais e coisas desse tipo, acabou proporcionando uma série de descobertas científicas, inclusive relativa às hélices do DNA, que teriam sido percebidas pelo médico Francis Crick, sob efeito do uso dessa substância, e que por conta disso acabou ganhando o Prêmio Nobel de Medicina em 1962. Voltando então ao nosso ciclo lunar, a gente vai ter então uma primeira regência canceriana, que vai acontecer de 1944 até 1956, o que acaba definindo um período puramente canceriano. Vocês percebem as questões familiares. A guerra havia acabado, as famílias estavam reunidas novamente, não havia mais uma série de restrições. As mulheres, então, podiam usar aqueles vestidos com bastante tecidos, as saias bem rodadas. As formas femininas consideradas belas eram aquelas formas mais rechonchudinhas, arredondadas, aquelas mulheres cheias de curvas. Então, é praticamente um período bastante romântico, um período sonhador, onde todas essas questões que a gente acabou comentando eram bastante exaltadas. Aliado a isso, havia então as questões das descobertas, dos equipamentos eletrodomésticos recém-chegados, uma vez que a mulher, durante a guerra, ela foi obrigada a sair do lar, uma nova estrutura social estava se formando. E para isso, então, ela precisava se libertar daquelas tarefas rotineiras, então vão acabar surgindo os aparelhos que vão auxiliá-las no trabalho do lar. E o mundo, então, vai ficar maravilhado com aquelas tecnologias
do liquidificador, da batedeira, da máquina de lavar e coisas assim. A televisão, ainda que em preto e branco, ela começa a fazer parte da vida das pessoas, não muito ainda nesse comecinho desses anos 50, mas ela já passa a ser uma possibilidade, onde a gente então passa a ter um novo tipo de contato com as notícias, com aquilo que acontecia no mundo. Depois então vai chegar a parte escorpiônica ou plutônica, que a gente pode associar ao quinto circuito neural, que é a fase da rebeldia. A juventude transviada, o rock and roll. E efetivamente, nós vamos passar por uma grande revolução de costumes. Talvez hoje, quando a gente olha aqueles vídeos daquela juventude daquela época, a gente pode achar talvez que tudo seja ingênuo demais. E realmente acaba sendo perante os nossos olhos, uma vez que a gente já assimilou todas aquelas mudanças. Porém, né, quem é da minha idade compreende bem o que eu estou falando, né, os mais jovens talvez não percebam, o quanto que aquilo tudo era revolucionário numa época em que para tudo havia um padrão. Havia um padrão, o homem repartia o cabelo daqui para cá, a mulher repartia o cabelo de lá para cá, o sentido de abotoar as roupas, o sentido de colocar o cinto, o período de usar calça curta, o período de usar calça comprida, as etapas da vida muito bem marcadas por ritos de passagem, onde cada rito tinha suas regras. Agora você pode isso, agora você pode aquilo, agora você não pode mais isso, você não pode mais aquilo. As questões ligadas aos casamentos e aos casais, onde o padrão era o homem ser mais velho que a mulher, a questão da virgindade, as roupas determinando o que poderia ser usado, o que não podia ser usado e coisas desse tipo. Quando chega esse período de transformação onde tudo isso é abolido, e a gente ganha o direito, o homem de deixar o cabelo crescer, a mulher de mostrar as pernas ou de mostrar o joelho, as roupas customizadas, onde a gente já não queria mais seguir os ditames da moda, onde a gente poderia compor o nosso próprio estilo a partir daquilo que a gente tivesse em mãos. Vocês não imaginam o quanto isso foi chocante naquela época. Eu ainda lembro os tios da minha mãe, quando eles viam uma moça de mini saia e eles exclamavam assim: "Meu Deus, essa mulher está nua!" Sabe, a coisa era muito chocante dentro daquele padrão social que a gente vivia, principalmente reforçado por aqueles filmes açucarados dos anos 50, aqueles valores todos, né? A gente realmente estava vivendo uma época bastante revolucionária. Coisa que hoje, volto a dizer, pode parecer muito comum, mas que naquela época teve um efeito avassalador. Tá, e aí então nós temos a questão plutônica agindo. Plutão vai fazer, então, a sua parte dentro de tudo isso. A gente percebe que quando a gente chega nessa segunda etapa do movimento, aquilo então que havia antes, aquilo que era considerado como padrão, maravilhoso, etc., acaba não sobrevivendo, acaba restando muito pouco. Na verdade, ele não morre, mas ele continua a existir de uma outra maneira. Quando a gente chega lá por volta de 68, que é o fim dessa parte plutônica e começo da parte netuniana, então nós temos uma outra virada. O mundo, então, parece que ele entra numa espécie de convulsão. Eu lembro bem daquele momento que era bastante interessante, pois apesar do fato da gente não ter as notícias imediatas como a gente tem hoje, né, via satélite, onde elas mal terminam de acontecer, a gente já está sabendo, mas era visto que havia uma inquietação em todas as partes. Havia uma inquietação na França, que repercutia no Brasil, que repercutia nos Estados Unidos, a questão da guerra do Vietnã. A gente passa então a ter um período bastante plutônico, no meu entender,
onde a questão da guerra, a questão dos protestos, as questões das mudanças, elas vão ficando cada vez mais evidentes. Né? O que antes ainda estava assim numa fase mais tranquilinha, né? Ou uma fase mais sob controle, de repente é como se o mundo daquela época virasse de pernas para o ar. Isso é bastante rico, no meu entender, porque parece que houve uma espécie de um avatar coletivo, alguma coisa assim. Algo muito semelhante com o que eu percebo nos dias de hoje, onde por todas as partes as pessoas, de repente, elas começam a demonstrar um determinado tipo de sentimento, relacionado talvez a coisas diferentes ou ativados por diferentes fatores, mas aquilo que vem à tona em função do inconsciente coletivo acaba sendo praticamente a mesma questão ou ter o mesmo conteúdo, quer seja o canto do globo em que estejam acontecendo. O que acontecia então é que até 1966 não havia restrições em relação ao LSD. E a Sandoz ela disponibilizava esse produto juntamente com a psilocibina. O que vai fazer com que os jovens daquela época tenham contato com essa substância. Quando a gente chega então mais no final dos anos 60, a gente vai ter os Beatles viajando para a Índia, entrando em contato com Osho, e aí então a gente vai começar a ouvir, a falar a respeito de coisas do Oriente que a gente nem imaginava. A gente vai começar a entrar em contato com a cultura oriental. Vai ter um músico chamado Ravi Shankar, e a gente vai passar a ouvir todas essas músicas. E os artistas ou as pessoas, sob o embalo dessas substâncias, elas vão começar então a fazer experimentos que elas chamam de espirituais, e através das viagens que elas realizavam nesse estado, começar a trazer para o nosso mundo as percepções daquilo que elas percebiam nos outros planos. Ou seja, quebram-se as barreiras da realidade e a gente então começa a perceber, através da arte que era trazida para nós, uma série de novas sensações, uma série de novas percepções, talvez nunca antes imaginadas ou nunca antes percebidas pela humanidade até então. Com isso, tem início a fase psicodélica do movimento, o que acaba sendo bastante interessante, já que Netuno dissolve. Netuno, que é o regente dessa fase, ele acaba nos trazendo uma necessidade de dissolução do eu para a percepção de outros planos, onde as pessoas, teoricamente, não teriam mais contato com elas mesmas em virtude de uma dissolução do ego. Por isso, acaba se dizendo, então, que Netuno ele vai acabar regendo os vícios, vai acabar regendo as drogas, assim como Plutão vai acabar regendo a questão sexual, a questão da rebeldia. Mas vocês percebem que todas essas influências que esses planetas acabaram nos trazendo, elas tinham uma finalidade. A coisa não era simplesmente assim, eu vou me drogar e pronto, ou o sexo pelo sexo, algo desse tipo. Como acabou, infelizmente, chegando nos momentos atuais. O fato de haver acontecido, por exemplo, uma revolução sexual sob a regência de Plutão nos anos 60, isso não significava que o sexo deveria de ser banalizado, já que afinal o amor deveria prevalecer. A mesma coisa também a gente pode dizer quando nos referimos ao movimento psicodélico, onde havia uma necessidade, uma ânsia, uma angústia de expandir os horizontes. Quem eu sou, de onde vim, para onde vou, principalmente a partir daquele momento em que começava uma corrida espacial, o que acabava abrindo na cabeça das pessoas questionamentos a respeito de explorar novos mundos, de explorar novos planos. Mas, por outro lado, a gente tinha a Guerra Fria agindo de forma bastante intensa e a gente vivendo na iminência de que a qualquer momento
um dos líderes ou dos Estados Unidos ou da União Soviética apertassem um botão e de repente o mundo todo fosse pelos ares. O que acabava fazendo com que aumentasse ainda mais os nossos questionamentos e as questões espirituais, então, elas fossem muito e muito mais ativadas, já que o mundo prático, o mundo objetivo, parecia um lugar cada vez mais hostil. Isso, então, acabou sendo um grande movimento que trouxe uma grande revolução. Volto a dizer, a partir do momento em que as pessoas começaram a perceber outros planos, outros níveis, a ponto de que isso acabasse influenciando nas descobertas científicas, nós percebemos então que muito daquilo que nós conseguimos ou que nós atingimos nos tempos atuais acabou sendo fruto dessa revolução psicodélica. Graças à grande aceleração que ela acabou nos trazendo em termos cerebrais. Por quê? Porque acabou abrindo para os nossos olhos, para os nossos sentidos, percepções para outros planos, para outros níveis, que, conforme eu já disse, acabaram nos sendo transmitidos através das artes, dos artistas, das pessoas que criaram programas de computadores e outros aspectos que acabaram embasando esse grande salto que a gente acabou dando como humanidade. Eu não estou aqui fazendo uma apologia a respeito disso, mas eu estou procurando explicar para vocês que sim, que tudo tem uma finalidade dentro do processo evolutivo. E a grande finalidade é fazer exatamente com que a humanidade dê grandes saltos. Porém, sempre que isso daqui acaba caindo em mãos inescrupulosas, o que acaba acontecendo, na verdade, aquilo que deveria de libertar acaba se transformando em prisão. E nós acabamos percebendo isso claramente quando a gente olha o triste quadro das pessoas viciadas que a gente vê nas grandes cidades, vivendo em condições praticamente subhumanas, onde a gente percebe que aquele paraíso, aquela fuga, outrora tão buscados, acabaram se transformando em situações muitas vezes mais semelhantes às descrições do inferno ou às descrições do umbral. O que nos leva a dizer, será que o sonho acabou? O que acabou, com certeza, talvez tenha sido a nossa ingenuidade. Hoje, quando a gente olha para aqueles anos, quando a gente olha para o passado, a gente se percebe como crianças brincando com algo que ainda elas não sabiam as consequências que esse algo poderia trazer. Mas, por outro lado, quando a gente olha realmente as grandes transformações que isso nos propôs, realmente nós percebemos que sim, que toda essa movimentação foi capaz de fazer com que nós, todos, em termos de humanidade, dessemos um grande salto. Porém, o que acaba sendo estranho é que parece que cada luz que é projetada acaba deixando uma sombra para trás. E essa sombra acaba permanecendo aqui na Terra como sendo algo que deva ser curado, algo que deva ser compreendido, o que acaba, de uma certa maneira, nos provocando novos e grandes desafios em termos evolutivos. Como vocês percebem, todo esse assombro que nós estamos vivendo nos dias atuais, talvez eles não sejam muito diferentes daqueles assombros que nós tivemos lá no passado. Que se por um lado havia uma luz espiritual por trás de tudo aquilo, por outro, ele acabou nos deixando questões pendentes a serem resolvidas, resgates a serem feitos. O que acaba sendo interessante dentro de tudo isso é que aqueles hippies do passado acabaram virando yuppies. E a gente percebe exatamente, que todas aquelas pessoas acabaram sendo o oposto daquilo que elas pregavam. Elas eram contrárias àquilo que elas chamavam sistema e elas acabaram, de uma certa maneira, alimentando cada vez mais esse sistema. É como uma luz
que de repente se acende, se manifesta e depois que ela se apaga, sem perceber, as pessoas elas adormecem e aos poucos elas acabam voltando a ser aquilo que elas eram antes daquela luz ter sido acesa. Porém, cada vez que essa luz se acende, ela demarca um novo caminho, ela demarca um novo degrau, ela demarca um novo momento. E aos pouquinhos, todos nós como humanidade, vamos caminhando, vamos sendo direcionados ao nosso destino. No meu entender, isso acaba sendo uma confirmação de que o sonho não acabou, mas ele apenas terá sua continuidade de uma maneira diferente a cada vez que ele se apresenta para nós. Fica aqui então mais um tema para a gente pensar. É bastante interessante a gente perceber que muitas vezes muitas coisas nos assombram, talvez pela questão da gente não entender aquilo que está por trás desses fatos. Mas se a gente começar a compreender melhor e começar a perceber esses outros aspectos e entender que por trás de tudo isso existem mãos sábias e invisíveis nos direcionando, aí sim nós teremos condições de passar com mais serenidade as provas que nos são impostas no caminho evolutivo. Vamos que vamos, mente livre, coração leve, espero que tenham gostado e até a próxima.